vereador Marcos Nunes, vereador Geraldo Deus Dedite. Enquanto o vereador se encaminha para a tribuna, vereadores Helder Evangelista, João de Josino e vereador Edenilson José não vão participar do grande expediente, porque estão viajando para fazer curso em Juiz de Fora. Senhor presidente, seria até uma conversa aqui com o vereador João de Josino, mas ele não se encontra com duas proposições dele, indicação 301 e 308, que a 301 ele está solicitando reforma no calçamento da rua Camilo Leles. Isso já está acontecendo, né? Inclusive em frente à casa de Vossa Excelência, né? Que foi um pedido nosso, inclusive da vereadora Heloísa, junto ao prefeito, né? Então, eu acho assim, seria uma proposição, já que o ato já ocorreu, que seria até desnecessário esse pedido. E a 308 é com relação à placa de proibido parar e estacionar na rua municipal. Então, de acordo com o que ele apresentou aqui, eu conhecendo bem o local, seria também do lado oposto, e não apenas do lado que ele colocou. Porque você pega uma curva, pouco depois do ponto de lotação, então isso também dificulta a visibilidade. Então seria esse questionamento com ele, para que o mesmo pudesse ou retirar ou consertar. Aí eu peço até a opinião dos colegas, o que eu devo fazer, porque seria algo, pedir para retirar, o vereador não está aqui, poderia ser um pouco, entre aspas, chato fazer isso sem a presença dele. Então, eu queria questionar essas duas indicações, 301 e 308, e também do requerimento de Vossa Excelência, presidente, que a gente já, não como regra, mas a gente tinha conversado, a gente fazer essas reuniões, né, dos convidados, em reuniões com os vereadores aqui, né, que tem influído bem nossas reuniões sem os convidados, né, com relação a tempo e prazo, que talvez seria viável isso continuar acontecendo. Seriam esses questionamentos. Bom, aproveitando o tempo do senhor, na verdade, do vereador João de Josino, né, ele não está presente. Só que, de acordo com o regimento da casa, fica muito claro a necessidade de convocação de secretários e também de pessoas das autarquias, de diretores das autarquias. Nós temos um problema hoje, que é em relação à taxa do lixo, que foi votado nessa casa. Agora nós estamos tendo reclamações das pessoas do valor da taxa do lixo, e é muito importante que ele venha para dar esclarecimento e para vir a público que, se existe realmente algum problema na taxa agora, a lei voltou do jeito que ela anterior. Então, nós não deveríamos ainda mais estar recebendo essas reclamações. Então, acho que é importante ele vir aqui e fazer esclarecimentos em relação a isso, até para nos prepararmos para o próximo projeto que aqui vai chegar. Não, certo. Não, em momento algum, a legalidade da vinda dele aqui. Simplesmente esse acordo a gente tinha feito com relação ao prazo. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim até tinha sido resolvido definitivamente, né, esse problema do lixo aí, da taxa, mas se ainda há essas pendências aí, retiro até o meu pedido de não vinda dele aqui. Ok. Vereador Marcos Nunes. Muito obrigado, senhora presidente. E dizer o seguinte, na verdade eu vim aqui para agradecer, tem uma carta que eu expressamente pedi que fosse lida, assinada de uma reunião que nós tivemos no dia 11 de junho com a secretária do Conselho Municipal de Assistência Social, a senhora Ruth, também com a Elânia Fabiana, né, servidores da Secretaria de Secretaria de Assistência Social, e eu também presente pelo fato de ter tido aquelas dúvidas em relação ao
projeto de lei de subvenções da entidade. Então, eu vejo, senhora presidente, né, e, né, bom, vamos debater isso agora, se tiver tempo eu faço depois, mas foi proposto nessa reunião, quer dizer, uma reunião informal, sem nenhuma competência deliberativa, de que fosse feita uma comissão composta aqui da Câmara, da Secretaria e do Conselho, digamos assim, para a gente acertar o passo, né? Eu acho que o Conselho nos questionou, né, sobre uma série de questões e desde que foi feito um acordo entre o Conselho e as entidades e também com a Prefeitura Municipal. O que está acontecendo, senhora presidente, é que eu chamo a atenção, conversei isso hoje com o Tuca, né, desculpe chamar assim, o Zé Geraldo lá da Fazenda hoje, isso aconteceu também nesse projeto de lei e aconteceu no projeto de lei do SAAI, e eu acho que acontece em outros projetos de lei. Eu não vou aqui agora, viu, Geraldino Noves Sosa, dizer que há um desprezo pela Câmara, que era o meu sentimento, mas é pedir encarecidamente ao Executivo que certos projetos de lei que a gente discute, eles precisam realmente... nós precisamos ser informados com antecedência para que a gente tenha informações suficientes daquilo que foi discutido lá. No final das contas, vereador, somos nós que votamos, somos nós os corresponsáveis. E muitas vezes, e aconteceu também nessa situação que eu aqui relato, a Câmara, né, ou os vereadores, eles não tinham ciência, né, eles não estavam munidos das mesmas informações que outras pessoas estavam munidas. Então, de repente, o projeto de lei chega nessa casa, a gente não entende direito, a gente questiona, a gente vai ler o projeto, a gente quer saber detalhes, e quando a gente vai ver, as pessoas às vezes questionam, poxa, mas é uma pirraça de vocês, o que está acontecendo? Não. Aí, Geraldinho Violeira, tem pessoas, né, lá do Executivo, de outros, que fizeram uma ampla discussão daquele projeto. Então, se tem alguém, um vereador presente, ele pode trazer isso aqui para nós, ele pode relatar, e etc. E aí, senhora presidente, eu acho... né, a gente tem discutido, eu mais o vereador Sérgio Nofino fazíamos isso, há um termo bonito até que chama tipificação, né, dos serviços socioassistenciais, né, que isso é estabelecido pelo SUAS, né, e também pela norma operacional básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e essa comissão pretende elaborar quais são os critérios que deve se seguir para subvencionar uma entidade. Porque o que está acontecendo é que há uma legitimidade dessa casa de colocar recurso na entidade, mas há um problema do Conselho, que tem a obrigação de verificar como a entidade está, utilizando aquele recurso, e aí acaba havendo um descompasso, né? Estamos fora do trilho um pouquinho. Então, essa comissão faria reuniões para poder... dizer quais são essas tipificações, quais são os critérios, né, socioassistenciais que a Prefeitura, que o município precisa para subvencionar naquelas entidades que estão fazendo utilidade pública, né, diga-se de passagem, porque o município não está dando conta de fazer, e depois, e aí vocês viram que a carta pede aqui no final, embora já tenha até uma data de audiência pública, e depois desses critérios definidos, aí sim nós chamaríamos uma reunião, uma audiência pública com as entidades para a gente poder discutir isso. Acho que é simplesmente uma questão metodológica, senhora presidente. Quem é mais especialista estaria discutindo os critérios, depois chama aqui o grupo para discutir se aqueles critérios que essa comissão vai apresentar, eles são bons ou ruins, o que pode mudar, o que pode melhorar. Obviamente, uma discussão ampla, ela vai aparecer novas realidades, e aí sim a gente teria critérios específicos para nós fazermos a subvenção. E aí a gente faria uma espécie de um acordo entre nós, Conselho, Secretaria, ou seja, PMV, para que na hora que o projeto de lei de subvenções viesse aqui, a gente pudesse subvencionar principalmente as entidades de assistência social de uma maneira mais tranquila. Sei que meu tempo acabou, senhora presidente, mas só dizer o seguinte, ainda tem entidades que estão na assistência social e que não eram para estar lá. Acho que esse trabalho pode, inclusive, resolver esse tipo de situação e a gente acabar com essa confusão, digamos assim, de uma vez por todas, e colocar cada entidade na devida secretaria que possa subvencioná-la. Obrigado, viu, senhora presidente? Obrigada, vereador. Na verdade, o pedido dessa audiência pública foi feito por mim e não vejo problema nenhum de adiarmos e deixar de stand-by para, no próximo momento, fazer novo agendamento.
pedir à assessoria de comunicação da casa que faça essa comunicação e deixando bem claro que vai acontecer um adiamento, né, sem data prevista, desta audiência pública. Para o uso da tribuna, vereador Geraldo Deusdedite, Geraldinho Violeira. Obrigado novamente, senhora presidente, que novamente, desejando uma boa noite, parabenizar aqui o vereador Marcos Nunes pelo uso da tribuna, Marcos, e dizer que espero que um dia esse benefício que é destinado tanto às entidades, né, que são beneficiadas pela prefeitura, a cada real aplicado em uma criança, né, que ele se multiplica por 3, ou assim na saúde, na cultura, no esporte, no lazer. Parabéns pela pesquisa que o senhor fez. Bem, uma das indicações foi o pedido, Marcos, do qual é o valor, né, que existe no Fundo Municipal de Política Antidrogas. Eu acho que existe uma quantia significativa e espero que a prefeitura, o seu líder prefeito, possa contribuir com a Câmara com esse valor que existe nesse fundo. Bem, hoje, por coincidência, no nosso líder do prefeito não se faz presente, mas se ele estiver nos assistindo em casa, uma boa noite a ele, e fiz um convite a ele, o senhor Luciano Piovesan, o secretário de governo, perdão, secretário de governo Luciano Piovesan, por coincidência, né, não está aqui presente, mas se estiver nos assistindo, uma boa noite a ele, e dizer que fiz um convite a ele e à secretária de Educação, me fale o nome dela, para o dia 25 de junho, quinta-feira, às 9 horas, para Melide, se estiver assistindo também, uma boa noite. Dia 25 de junho, a quinta-feira, às 9 horas, para tratar de umas quadras que existem na escola do Edmundo Lins e do Maria José Santana. A gente, muitas vezes, Marcos Nunes, fala aqui de educação, de esporte, de lazer, e, infelizmente, existem essas obras que, por muito tempo, estão lá paradas, e o poder público, espero que nessa reunião ele possa dizer o que realmente está acontecendo. Eu sei que as mazelas existem, o prefeito assumiu dia 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro de 2014, a partir daquela data ele é o prefeito e tem que assumir o posto que ele ocupa. Acompanhando também e pedindo aqui o requerimento, junto a também uma quadra poliesportiva que tem lá no Cachoeirinho de Santa Cruz, o convite ao senhor Erli, ao secretário de Obras e secretário de Cultura, para o dia 24 de junho. Obrigado, senhor. Boa noite. Obrigada, vereador. Vereadora Maura Fontinelli. Obrigada. Geraldinho, você acabou de falar da quadra agora, lá da Maria José Santana, a obra parada, foi na época que foi construído lá, que está parada há muito tempo, você sabe, né? Na época da coisa, né? A época que seu pai era prefeito, depois passou Celito, então ela está parada há muito tempo e eles estão tentando a verba para fazer igual você está pedindo. Eu acho que, né, você pedindo assim, eu acho que vai esclarecer, mas eu estou querendo só falar que a obra, igual falou, está parada, mas está parada há muito tempo. E eu queria fazer a minha indicação, 295, que, junto ao prefeito, pedir para o prefeito, ver se ele faça, adquirir o imóvel situado na Maria Madalena Lustosa, número 51, Distrito Silvestre, que medida aproximadamente 2.200 metros quadrados de área e 500 metros construída, que funciona a escola, a unidade de Silvestre lá, e todo ano essa confusão. Termina um ano, aí tem que sair da casa, tem que voltar, e traz o transtorno para a escola, para os alunos, para os pais. Então, com carinho, para ele ver se compra essa casa lá, porque
porque nós conversamos com o dono do imóvel, ele falou que vende um imóvel. A outra indicação que eu fiz é 296, é sobre o cemitério, né? Que o Lides falou que recebeu. Eu não recebi e-mail nem nada, não. Quem falou comigo foi uma parente minha que encontrou comigo, que mora lá perto, que escorpiões, né, ratos. Então, assim, que o prefeito olhe com carinho, porque isso é perigoso, e esses animais peçonhentos. A outra indicação minha, 297, é sobre a rua Maria das Neves de Jesus, que é ligada à Avenida Olívia de Castro. Que ela já, Olívia de Castro já, né, foi agendada o asfalto. Então, eu gostaria que a Maria das Neves de Jesus, as vias são ligadas, termina uma e continua a outra, com carinho, para ver se o prefeito também asfalte a rua Maria das Neves de Jesus. A outra indicação minha, 298, é sobre a rua, o asfalto na rua Presidente Vargas, no Bom Jesus. É onde que funciona o PPI. E lá faz carteira de identidade, faz, né, carteira de motorista. E lá, assim, vai muitos idosos, pessoas, né, pessoas mais velhas. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito com carinho para ver se asfaltasse aquela rua e ter um morro já que é asfaltado e a rua de pedra fincada. Então, está tendo transtorno para a pessoa mais idosa. E a outra indicação minha, 299, que eu estou pedindo também o prefeito, que interceda também, lá na escola de Silvestre, a unidade Silvestre e de Santo Antônio, que adquire bebedouros para criança de 3 a 6 anos, aqueles bebedouros de criança menores, porque o bebedouro lá é maior, e filtro, eles estão fazendo muita bagunça, e vai tirar água, entorna. Então, eu gostaria de pedir bebedouro para crianças menores. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, vereadora Maura, para o uso Senhora presidente, tribuna. eu fui citado. Pois não. Só para esclarecer, Mauro Fontinelli, é que eu não levo a política para o lado pessoal ou pessoal. A obra também da creche de Nova Viçosa é da época do Raimundão e está parada, infelizmente, até hoje. O prefeito Ângelo Cheque assumiu dia 2 de outubro de 2014. Ele é o prefeito. Ele é o ordenador de despesa. Então, que ele assuma o cargo, então, e desenvolva a creche, a quadra, se começou lá atrás, se começou, que termine, entendeu? Esse é o pedido do vereador. Se quem fez, quem deixou de fazer... Para mim, quem está deixando de fazer agora é o atual. Se quem começou, quem não começou, então, infelizmente, eu não posso... Tudo bem, Geraldão. Eu quis só falar assim, porque você falou que você está muito tempo, bastante parada. Então, eu queria reivindicar assim, é questão de fazer. Quem está fazendo no poder, então é para fazer, entendeu? Que estava muito tempo parada. Só isso. Obrigada. Desculpa, na verdade, mas o Sávio estávamos discutindo um outro assunto aqui, específico a exatamente a outra discussão da tribuna. Vereadora Heloísa. A minha indicação é sobre as ruas do bairro das Estrelas. É a Rua Princesa Isabel, a Rua São Dimas, a Rua G, que tem uma cadeirante, a Rua do Sol, e peço-lhe a melhoria, o senhor prefeito e a CEMIG, a melhoria da iluminação pública, essencial à segurança dos moradores da Rua Emílio Aniceto Dornelles, bairro Bela Vista. E peço ao órgão competente que providencie a capina da Rua Sebastião Lopes de Carvalho, bairro Centro, beira-linha férrea da Estação Hervé Cordovil, bairro Centro. A Rua Joaquim Andrade tem uma senhora, tem uma cadeirante e um senhor que anda de muleta, no bairro Santa Clara. Está precisando
de tampar os buracos, tem muito buraco nessa rua, e também asfaltar. Boa noite, obrigado. Obrigada, vereadora. Vereador Lidson Lenner. Presidente, retorno aqui com a indicação 318. E essa solicitação que eu faço ao Executivo é uma solicitação muito séria, vista a necessidade que estamos tendo hoje de água de qualidade e abundância. E nessa comunidade existe água de qualidade e abundância que está sendo poluída. E eu gostaria de, inicialmente, passar as imagens para que a gente possa, após eu passar as imagens, vocês entenderem o que eu estou falando, entender da forma assim, que eu vistoriei. Bom, isso aí é um cano sendo julgado no córrego. Esse aí é o córrego assoreado, o canal não está muito visível. É um pontilhão que liga um lado ao outro, que está já em fase de decomposição, por ficar no tempo, como os senhores podem ver. Em cima é tubulação de água, embaixo tubulação de esgoto. A situação das residências, o esgoto aí está a céu aberto. Esse é o córrego de água. Você vê que a água é em abundância, bastante água na localidade. Comunidade rural do córrego São João. Eu temo tempo não dá aqui, porque o vídeo eu achei que era mais curto. Enfim, está dando para demonstrar. Bom, e dessa água aí, não acabou não, gente. Aí corre pro rio, um pequeno riozinho, né, um córrego, que vai para uma grande represa. Você vê que tudo é esgoto, tudo é sujeira, né, na margem. E olha só a quantidade de água. Isso aí é a vistoria que foi feita ano passado. Você vê lá a água brota do lado da estrada, você vê a mudança de água. Isso aí é um videozinho da dimensão da área afetada, a quantidade de água. E isso aí na época de seca, uma abundância dessa de água. Bom, a solicitação é o seguinte. Ano passado, essa é a última imagem, não é? Né? Ano passado, no início do ano passado, junto com o Conselho Rural, provoquei uma reunião com a comunidade dessa localidade, Córrego São João. E estiveram lá, na época, o Edson Bedrick, que hoje ainda está no SAAI, e o Geraldo Fausto, que era responsável pela limpeza. E aí fizemos, né, atendendo a solicitação, o pedido de um mutirão de limpeza, que isso ocorreu, ainda na época o Geraldo Fausto estava à frente, ocorreu limpeza, foram mais de 5 caminhões de entulho, de lixo, de aqueles cacarecos, vamos dizer assim, que fica nos quintais das casas. Foi cumprido, muita terra, muito entulho da via principal. E a limpeza da fossa, que ali, depois daqueles canos, tem uma fossa coletiva, há mais de ano já está transbordando de tão cheia que está essa fossa. E está poluindo toda essa água que os senhores viram. Toda essa água. E nessa época, como estou te falando, de crise hídrica, falta de água, a gente não pode permitir, nós, poder público, podemos permitir que a ausência de uma ação
do Executivo provoque uma poluição do volume desse de água. Então, é lamentar que até hoje não ocorreu. Tive o cuidado de ligar para o Edson hoje. Edson, deu para atender a demanda? Para não vir aqui apresentar, o serviço está pronto lá feito. Só na Lídio, infelizmente não, mas temos... queremos fazer o serviço, mas por enquanto não tem jeito de fazer. Só para concluir, senhor presidente. Então, fazer esse apelo oficialmente para que essas águas, que hoje são abundantes e já estão poluídas, isso não possa ocorrer mais. E que também o SAAI tenha um cronograma de limpeza, não só dessa, mas de outras fossas existentes nas zonas rurais. Né? Inclusive, estão instalando agora, né, esses dias, o SAAI está instalando uma fossa coletiva também no Paraíso. Né? Isso está acontecendo. Então, enfim, fica aí essa solicitação executiva, uma causa tão séria, tão nobre, que é a poluição das águas. Obrigado. Em votação, as proposições avulsas. Vereadores e vereadoras favoráveis permaneçam como se encontram. As duas proposições avulsas do vereador João de Josino serão mantidas à parte e discutidas com o próprio vereador no retorno dele da viagem. Vamos passar agora para a discussão e votação dos projetos de lei. Na pauta de discussão e votação, encontra-se o projeto de lei número 003/2015, em primeira votação, de autoria do vereador Idelmino Ronivon da Silva. Regulamenta a circulação de veículos automotores de qualquer espécie com a utilização de fonte emissora de som nas vias públicas do município de Viçosa. Projeto em discussão, vereador Marcos Nunes, vereador Geraldinho Violeira. Obrigado, senhora presidente. Primeiro, a gente quer e precisa, né, parabenizar o vereador Idelmino, que está lá também, né, mandar um abraço especial para ele, que está em recuperação de saúde. Parabenizá-lo pelo projeto de lei, por trazer essa discussão à casa, que nós votamos aqui recentemente, o que eu chamei até de uma falta de cidadania, o fato de nós termos que estabelecer uma regra, né, uma lei, para determinar que as pessoas não tenham que andar com aqueles carros de sons, naquela altura imensa no meio da rua, né? Se o cara quer ouvir o som, ouça dentro do seu carro, e não aquelas caminhonetes com som para fora. Mas esse projeto de lei aqui do vereador Idelmino, ele trata de um outro assunto, ele tenta, após a proibição daquele som automotivo de uma maneira geral, esse projeto tenta regulamentar as propagandas, ou seja, aquela pessoa que trabalha com propaganda e que tem aquelas motossons, etc., na rua. Eu queria, na verdade, senhora presidenta e também senhores vereadores, pedir o sobrestamento desse projeto. E aí eu vou explicar os motivos. Né? Veja bem, de novo, com todo respeito ao meu colega aqui, Idelmino, existem, no projeto de lei, o vereador, ele diz que a medida da altura do som pelo decibelímetro deve ser feita a 7 metros da fonte de som e que o som não pode ultrapassar a 80 decibéis. A questão é a seguinte, eu até fiquei ao longo dessa semana tentando fazer uma emenda a esse projeto de lei, e eu sei, conversei com o Randolfo, inclusive, o projeto de lei, de certa maneira, ele indica fugiu aqui, as normas técnicas da ABNT, mas nas normas técnicas da ABNT permite no máximo uma altura de som de 70 decibéis. Agora, esse projeto, de novo, ele entra também em conflito, pelo menos no meu entendimento, e por isso é que eu queria sobressar, para a gente poder estudar isso um pouco melhor, ele entra em conflito também com o nosso Código de Postura. Né? O Código de Postura de Viçosa, no quesito barulho e sossego público, ele é muito bom. É uma lei excelente, né, do vereador
Como é que chama o nosso vereador do PT lá, que é Nossa Senhora, como é que eu esqueço o nome do rapaz? Rafael Basso. Muito obrigado, Alexandre. Desculpa aí, Rafael, mas Código de Postura de Viçosa, uma lei de autoria do vereador Rafael Basso, né, ele é muito bom. Na verdade, o que precisa é ser aplicado. E aí, por exemplo, quando eu tentei fazer uma emenda que remetesse esse projeto de lei ao Código de Postura, esse projeto de lei deixa de ter sentido, porque se remete ele ao Código de Postura, o Código de Postura já diz como tem que ser o comportamento desses sons, em regiões, residenciais, de hospital, no centro da cidade, em regiões comerciais. Inclusive, senhora presidente, eu fiz, e aqui também coloco isso em discussão, eu fiz um convite ao professor Evandro Melo, que ajudou, inclusive, né? O Evandro é professor lá da Engenharia Agrícola, né, da UFV, ajudou o Rafael Basso na época que ele fez esse Código de Postura, e o Evandro se predispôs, numa conversa que eu tive com ele, de vir aqui até a Câmara, aliás, até agendei, viu, vereador Lidson Lehner, no Departamento Legislativo, sem ser para a semana que vem para outra, uma presença do vereador, do professor, para que ele esclarecesse para nós essa questão do barulho, o problema que causa na saúde e etc. É óbvio que eu estou aberto, caso haja esse acordo de não ter convidados, que a gente convide ele para uma outra ocasião. Mas, enfim, faço até aqui um pedido oral, né? Falei que ia fazer aqui primeiro para depois subscrever, se não me engano, para a nossa reunião do dia 30, que o professor Evandro estivesse aqui e trouxesse para nós essa discussão, para que ela ficasse mais clara, para que a população também entendesse e para que a gente pudesse buscar, então, uma solução, obviamente, pacífica e tranquila para essa questão do barulho, né? Há um entendimento de que mesmo essas motos que fazem marketing ou propaganda na rua, elas têm um som estridente mais alto que causam danos à saúde dos indivíduos. Pois não, Lidson? Vereador, uma sugestão apenas. Não seria prudente também aguardar o retorno do vereador autor do projeto, também para participar dessas discussões, enfim? Não, sem problema, né? A ideia de sobrestar é exatamente para a gente aprofundar um pouco as discussões. Obviamente, a gente colocaria, né? Não sei quando o Idelmino está aqui, espero que o mais rápido possível, mas a gente colocaria ele a par das discussões. Tá. Acho a ideia boa, Lídio. Acho que, né? Então, peço realmente sobrestamento. A gente pode aprofundar essa discussão e depois também trazer essas discussões juntamente com o vereador autor do projeto, obrigado, que é o vereador, né, Idelmino Ronivon. Obrigado, senhora presidente. Vereador Geraldo Deus Dedite. Será rápido e breve, senhora presidente. Aqui também parabenizar o vereador Idelmino. Espero, professor, que tenha uma recuperação, que seja mais breve a sua volta, o seu retorno aqui nessa casa. Bem, como a vereadora Maura trouxe aqui no primeiro momento, imagina o senhor, Marcos Nunes, em pleno sono, aconchegante do seu lar, às 3 da manhã, o senhor ser surpreendido com um som automotivo na porta da sua casa. São pessoas ali do bairro de Lourdes, tenho certeza que algumas pessoas já lhe procuraram, do bairro Silvestre, onde existem aqueles espaços de festa, sabe? Que depois dos shows, altas horas, eles insistem com aquele som automotivo de alto som. Infelizmente incomoda, são poucas pessoas, outros são educados, outros respeitam. Tem amigos que são proprietários de festa, proprietários de lojas de som automotivos, donos de carro de som também, né, são meus amigos. Espero que esses sim sejam os respeitadores desse. Sim, pois não, vereador. Obrigado, vereador Geraldinho, por permitir aqui a ampliação do debate. E olhando com mais acuidade, com mais cuidado, o capítulo do nosso Código de Postura, que fala dessa questão de ruídos, nobre colega, veja bem, é dispensado pela lei atual até mesmo o uso do decibelímetro. Isso que eu ia falar. Uma simples denúncia, obrigado, então vou deixar Vossa Excelência falar, mas um simples fato de estar perturbando o sossego já é matéria para os fiscais irem lá e acabar com aquilo. Então, não precisa nem do uso do decibelímetro. Então, a nossa lei é boa, ela precisa ser aplicada. Desculpa aí, obrigado. Não, tudo bem, parabéns pelo lembrete. É que não é necessário, não seria necessário o policial, o agente lá com decibelímetro
e o cara não vai ligar o som mais, já passou aquele barulho, já não é necessário mais. Já bastasse a denúncia com o nome da placa, identificando aquela pessoa que está com som alto. Parabéns ao professor, se estiver nos assistindo. Muito obrigado. Vereador Luiz Eduardo. Senhora presidente, foi muito pontual o vereador Marcos Nunes chamar a discussão para o nosso código de posturas. Mas, na verdade, o vereador Idelmino, ele especificou como objeto da lei veículos automotores de qualquer espécie. O código de posturas ele é um código com uma amplitude mais genérica. E o vereador especializou, através desse projeto de lei, chamando exatamente o município, enquanto componente do Sistema Nacional de Trânsito, que Viçosa é um município que se organizou e está inserido dentro do Sistema Nacional de Trânsito. O projeto que está em discussão, ele traz uma prova técnica. A chamada do decibelímetro, para efeitos de qualquer recurso dentro da Justiça ou qualquer recurso administrativo, ela já é uma prova material, onde nós temos um aparelho que prevê-se a aferição deste. O vereador Idelmino contemplou que o aparelho deverá ser aferido a cada 12 meses, que o aparelho deverá atender às normas exigidas no padrão nacional. Então, é verdade, ele cercou de uma forma muito mais segura juridicamente e administrativamente, para que os abusos sejam coibidos não só pelo Departamento de Trânsito, mas também, não só pela fiscalização, mas também ele está inserindo aí o sistema de fiscalização municipal, que é do Departamento de Trânsito, e concomitantemente a Polícia Militar, que tem um convênio com o município para atuar nos abusos com o trânsito. Então, o projeto, ele foi muito mais engenhoso, amarrando esta sistematização, tanto faz administrativa como jurídica. A legitimidade do aparelho decibelímetro, a legitimidade do agente de trânsito, a legitimidade da Polícia Militar, autuando em conjunto, elas têm uma força coercitiva muito atuante para que esses abusos sejam realmente parados de uma forma clara. O município demonstrando que está se organizando para poder acabar com esse tipo de desrespeito. Logicamente que o vereador Marcos Nunes fez um pedido para que pudesse estar fazendo um estudo, uma comparação, e aprimorasse algum aspecto que tenha importância. Muito obrigado. Vereador Marcos Nunes, a partir da defesa que o vereador Luiz Eduardo faz do projeto, o senhor gostaria de fazer alguma consideração ou votamos o sobrestamento? Não, primeiro, obrigado, senhora. Primeiro quero agradecer, eu acho que as colocações do vereador Luiz Eduardo fazem pleno sentido, inclusive o Sávio me chamava a atenção aqui, né, que o uso do decibelímetro ele é uma regra que realmente deve ser utilizada, porque você tem matéria. Agora, nobre colega, eu acho que Vossa Excelência tem razão, mas acaba, como nós aprovamos já nessa lei, a proibição do uso de veículos automotores, essa nova lei ela se aplicaria nos casos dos veículos de propaganda, entendeu? Qual que tem que ser a altura do som, quantos decibéis aquela fonte estaria emitindo, né? E
Eu continuo com o pedido de sobrestamento, senhor presidente, porque os 80 decibéis, eles são muito, né, ele é muito, né, ele é alto, ele foge, inclusive, ele, né, eu não vi, por exemplo, nas normas da ABNT, que inclusive está no projeto, um som dessa altura, teria que ser então um pouco menor. No máximo 70 em regiões industriais, mas o ideal é 60 ou 55. Então, sobrestaria, aumentaria a discussão e, quem sabe, então faria uma, né, considerando o que Luiz Eduardo colocou, apenas uma emenda diminuindo, então, para 60 ou 70 o valor dos decibéis que fala no projeto. Obrigado. Bom, então, projeto de lei 03/2015, do vereador Idelmiro Ronivon, pedido de sobrestamento pelo vereador Marcos Nunes, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei 03/2015 está, então, sobrestado. Próximo projeto de lei na pauta é o projeto de lei de número 039/2015. Esse projeto é de autoria do senhor prefeito municipal e está em segunda votação. Altera o anexo 1 da Lei 2.453, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Projeto em discussão, vereador Marcos Nunes. Bom, eu já fiz uma ampla discussão ali, mas eu pediria aos colegas que votassem, né, favorável a esse projeto, porque, senhora presidenta e colega, nós estamos entendendo que se a gente faz uma comissão que especifica qual é a tipificação dos serviços socioassistenciais, e se a gente depois, ainda esse ano, discute isso em audiência pública com as entidades, a gente vai ter um pouco mais de clareza de como isso acontece. Então, o que está acontecendo com esse projeto é que houve um acordo entre Prefeitura, Secretaria de Assistência, Conselho e entidades. O projeto veio para a Câmara e nós, dentro da nossa liberdade, da nossa autonomia, nós fizemos uma série de emendas e essa série de emendas, digamos assim, elas foram contrárias ao acordo que previamente tinha sido feito. Então, na verdade, foi feita uma nova conversa, o prefeito se predispôs a aumentar todas as subvenções sociais no valor de 10%, né, um máximo até 10%, o que não estava previsto antes. As nossas emendas cairiam por terra, entendeu? A menos aquelas emendas que a gente tirou para outras secretarias e não da assistência social. Então, o prefeito se comprometeu em aumentar em 10% os valores e pagar a subvenção. Então, eu acho que a gente precisa votar o projeto, inclusive, senhor presidente, se possível, o senhor presidente da Comissão de de Justiça e Redação, já que essa é a segunda votação, até gostaria que pedisse a dispensa da terceira, para que esse projeto desse encaminhamento. E espero que, principalmente a Comissão de Saúde e Assistência Social dessa casa, com outros membros que quisessem participar, possam fazer, então, essa comissão para a gente tipificar melhor e fazer uma coisa um pouco mais clara da próxima vez. Agora, senhora presidente, finalizando, a gente percebe, né, a gente entende, mas a gente percebe, viu, seu líder do prefeito, que há uma preocupação muito financista, muito financeira da prefeitura com essas entidades subvencionadas. Então, eu acho que nós precisamos, e essa foi uma discussão que eu fiz lá no Conselho, nós, vereadores, também acompanhamos uma série de entidades, e eu acho que o Poder Público Municipal ele tem que verificar realmente se os quase 2 milhões que eles reclamam, que se gastam com essas entidades, né, considerando o que se gasta com o Fundeb também, se realmente é um desperdício de dinheiro público, ou se é uma boa aplicação de dinheiro público. Entendeu? Eu aposto, pelo que eu conheço, que é uma excelente aplicação do dinheiro público. Então, acredito que essa administração ela não deve ter uma visão financista e ela deve ter uma visão que nós temos muitas pessoas nessa cidade que, por altruísmo próprio, por um sentimento religioso, eles ajudam e ajudam muito. Né? A gente sabe que tem que subvencionar aquilo que de verdade necessita ser subvencionado, por isso as instituições têm utilidade pública, mas é só ter esse carinho, né? Porque eu acho que chega um novo administrador e ele está com aquela ânsia de fazer muitas coisas, e é normal até esse tipo de coisa, mas pedir que eles olhem com extremo carinho para a questão dessas subvenções, porque eu acho que essas entidades, eu tenho certeza, as entidades prestam um excelente serviço à nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Projeto em discussão. Pois não, vereador. O prefeito, ele costuma até, em vários discursos dele, em vários momentos, frisar os valores, né, que são repassados anualmente para subvencionar as entidades. E um comparativo que ele sempre faz, e eu acho que é bem oportuno e válido, é com a cidade vizinha de Ponte Nova. Ele sempre ressalta que em Ponte Nova não chega a R$400 mil o valor de subvenção ano. Em Viçosa ultrapassa R$1 milhão, né? Então é um valor bem maior que municípios. Não podemos falar hoje mais que é o mesmo porte, né? Mas um pouco uma população um pouco maior que de Viçosa, menor que de Viçosa, Ponte Nova. Então só um comparativo. Logicamente, as emendas que a gente sempre procura fazer é aumentar valor de entidades, que a gente sabe, principalmente aquelas que a gente conhece o trabalho tão de perto, né, que isso demanda mais despesa para o município, enfim. A gente gostaria que, eu sempre falo, várias vezes já falei isso, que o município tivesse uma saúde financeira melhor, para a gente ainda garantir um valor ainda maior de subvenção para mais entidades. Obrigada, vereador. Projeto em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de Lei 039/2015, aprovado em segunda votação. Dispensa da terceira votação, Excelência. Vereador Alexandre Valente, presidente da Comissão de Justiça e Redação, solicita dispensa da terceira votação. Em discussão, em votação. Vereadores e vereadoras favoráveis, permaneçam como se encontram. Dispensa da terceira votação aprovada. O projeto segue para as correções. Lembrando aos senhores e às senhoras vereadoras que chegou a essa casa hoje o projeto do Refis. Então, essa semana ele estará aí em discussão, já nas comissões, na nossa equipe técnica, para depois ser encaminhado para as comissões. Também fui informada pelo vereador Alexandre Valente que o projeto do Distrito Industrial que estava sobrestado, na semana que vem também volta à pauta. Então, são dois projetos que ficam aí a necessidade da gente se empenhar e fazer uma boa discussão em relação a isso. Ainda reinscrito, vereador Paulinho Brasília. Volto à tribuna. Sávio, em relação ao que Vossa Excelência pediu para que nós olhássemos sobre o GEVES, conversei com o secretário de Cultura, Geraldão, procede, e amanhã nós vamos tentar correr atrás de mais informações, porque a forma como o não foi dito é que foi estranho. Então, nós vamos correr atrás de informações para tentar amenizar isso e reverter este quadro. Bem, eu quero falar aqui do Hospital São João Batista, que começou uma campanha de fraldas geriátricas. Você que está em casa, você que está nos ouvindo agora no rádio, o Hospital São João Batista começou uma campanha em relação à fralda geriátrica. Se você puder doar um pacote que seja ao hospital, nós ficamos extremamente agradecidos. Hoje, nós, como radialista, recebemos hoje uma ligação de uma moradora da Violeira, e aí eu pedi o meu repórter para ir até lá. O nome dela é Dona Fernanda, e ela mora em frente ao SAAI, ali tá lá do SAAI. Mas só que o problema dela não é com o SAAI. Olha só vocês, que engraçado isso. Essa senhora, Dona Fernanda, ela tem no terreno dela 3 postes de energia da CEMIG. Mas pasmem vocês, ela não tem energia em casa. Ela não tem energia em casa. A CEMIG quer cobrar dela R$15 mil
para poder instalar a energia no terreiro dela. Ela usa emprestado do vizinho, né, a energia, que por sua vez o vizinho já está pedindo para que ela não faça mais, porque ele vai se mudar e vão fazer algumas alterações ali. Eu não sei se o projeto Luz para Todos ainda vigora. Luiz Eduardo, por gentileza, alguém aqui me ajude. O projeto Luz para Todos ainda vigora, Zona Rural? Não sei se a CEMIG energiza para que a gente possa dar uma olhada sobre isso. É meio complicado, né? É meio complicado isso. Então, quer dizer, ela tem no terreiro dela 3 postes da CEMIG que ela empresta e ela mesma não tem energia. Então, é um assunto chato. Já estou com essa documentação em mãos e amanhã nós vamos tentar ver como solucionar esse problema. Bem, aconteceu, e a vereadora Marilange esteve lá, os 240 anos da Polícia Militar, lá no Centev. Parabéns à Polícia Militar de Viçosa, parabéns a todos os oficiais que aqui se fizeram presentes, aos homenageados. Fiquei extremamente lisonjeado por o meu programa de rádio e a emissora que eu hoje defendo ter sido lembrada pela Polícia Militar de Minas Gerais como amigas da Polícia Militar. A vereadora Marilange esteve lá representando a nossa casa, né, e viu o tanto de autoridades. No dia 25 e 26 de junho agora, Viçosa vai receber, isso vai ser fechado, Viçosa vai receber todos os comandantes de batalhões de polícia militar da região. Haverá uma reunião de portas fechadas, onde eles estarão discutindo diretrizes para a região. E nós teremos uma surpresa com a visita de todos os comandantes de batalhões da região aqui na nossa cidade. Então é 25 e 26, no dia 26 haverá uma coletiva à imprensa e nesses 2 dias nós teremos uma surpresa. No dia 27 eu falo que surpresa foi essa. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Para uso da tribuna, vereador Marcos Nunes. Enquanto o vereador se encaminha para a tribuna, lembrando que nessa sexta-feira, às 18 horas, nós temos também a entrega da medalha, a comenda Tenente Kimmel, aqui na Câmara Municipal, às 18 horas. Então, lembrando os colegas vereadores, demais público presente, né, e convidando a todos para participar aí da medalha dessa honraria. Também agradecer aqui à Polícia Militar pela homenagem recebida dessa casa pelos serviços prestados à Polícia Militar. Pois não, vereador? Obrigado, senhora presidente. Tratar só aqui de mais, talvez, 2 ou 3 assuntos. Obrigado aqui pelo uso da palavra. Agradecer ao nosso servidor Pedro, né, que me acompanhou até a cidade de Dores do Turvo, foi dia 12, né? Dia 12, dia dos namorados. Pela manhã nós tivemos uma audiência pública que tratou dos assuntos, né, do velho sonho daquela região, né, Pedro? Pedro pôde estar lá e ajudar nas discussões, que é aquele pequeno trecho de 14 quilômetros que liga Paula Cândido ao trevo, né, de Divinésia, o que está acesso o senador Firmino de Divinésia, e também ao trevo, a saída, né, saída não, desculpa, gente, a rodovia que liga Dores do Turvo a Alto Rio Doce. Essa casa recebeu o convite, eu também fui, enquanto vereador, fui também como representante da Comissão Justiça e Paz aqui da região, e até, senhora presidente, fui assim, um pouco apreensivo, me perguntando, Sávio, se esse era um assunto que o vereador deveria mexer com ele, entendeu? Uma vez que é uma rodovia lá no município de Paula Cândido, lá depois do senador Firmino, né, e fui me perguntando, né, a respeito disso, mas a gente pôde, né, ir. Eu não tinha dúvida, porque se eu tivesse dúvida eu não iria, mas a gente vai se perguntando se era a melhor opção, se tem outra prioridade. Mas a gente viu na região e diversas pessoas lá durante a audiência pública, onde devia ter umas 200, 300 pessoas no salão, muitos jovens, inclusive, se referiram demais, vereador Sávio, à cidade de Viçosa,
como esse ponto que nós temos de encontro dos estudantes, dos sonhos deles de virem para aqui e da dificuldade que é transitar por causa de 14 quilômetros de rodovia. Então, na verdade, é um novo governo que está surgindo e aí aquela população, tinha vários prefeitos, vários vereadores, outras autoridades, deputado Padre João, o pessoal do DR, de Ubá, explicando, então, em que pé que está essa situação. Parte desse trecho, Dores do Turvo a Alto Rio Doce, já foi feito projeto para a licitação, esse trecho de 14 quilômetros aqui ainda não, mas, enfim, né, uma reclamação de que muitos políticos já aproveitaram daquilo, mas, enfim, querendo todo mundo tocar a bola para frente e ver o que pode ser feito. Estive também ontem em Belo Horizonte, eu acho que muito oportunamente, junto com o deputado Paulo Lamac, também o Padre João apareceu lá no finalzinho, discutindo a questão da educação do campo. Né? Aliás, até nessa audiência também lá sobre a MG 280, isso também foi discutido. Né? E o que está acontecendo é que a questão da nucleação, nós temos vários professores aqui nessa casa, há relatos, né? Eu ouvi um relato lá em Dores do Turvo que há crianças acordando 3 horas da manhã para poder ir na escola, né? Isso é um absurdo, né? Porque mora na zona rural, distante. Então, ontem, na Assembleia Legislativa de Minas, nós fizemos toda uma discussão sobre essa questão da educação no campo, com a presença das escolas família agrícola, do MST, né, Comunidade Quilombola, a Federação de Comunidades Quilombolas, Secretaria Estadual de Educação, discutindo realmente esses detalhes. Agora, eu quero, no finalzinho aqui, eu queria me reportar a duas falas, mas eu vou me reportar a fala do Lídice. Eu já parabenizei o colega semana passada, junto com o Deus Dedite, que estiveram em Brasília, na Marcha Nacional dos Prefeitos. E eu acho, Lídice, que Vossa Excelência e nós devemos até fazer o dever de casa, quem sabe, até deixo aqui a sugestão, se Vossa Excelência puder uma hora chamar uma reunião aqui nessa casa internamente ou publicamente, se Vossa Excelência quiser, e nos relatar um pouco do que foi, nos repassar aquilo que vocês viram em Brasília, as novidades, as dúvidas, os questionamentos, porque eu tenho muito interesse nessa questão. E Vossa Excelência tocou num ponto aqui que ele é muito caro a mim, e eu fico muito me perguntando sobre isso, que é a história dos planos municipais. Né, como Vossa Excelência também disse, muitas vezes os planos vêm, o governo federal exige muita coisa, não dá contrapartida. A gente sabe que para alguns planos o governo abre edital e tem etc. Agora, a minha preocupação, nobre colega, é que o Brasil, principalmente nos municípios, eu identifico como sendo o limite da atuação do agente político, no caso do prefeito. E nós não estamos precisando mais prefeitos que entrem na prefeitura com as ideias mirabolantes na cabeça deles. Nós estamos precisando de gerentes que tenham planos para que eles possam atuar e que esses planos possam ter sido usados, construídos coletivamente. Por isso que nós temos que ter, sim, plano de educação, plano de saúde, plano de mobilidade, plano de desenvolvimento rural. Enfim, nós precisamos... Desculpa aí, me perturbei aqui. Sabe? Não, desculpa. Eu achei que o Lídice ia pedir uma parte, desculpa, senhor vereador. O meu tempo acabou. Mas é isso, dizer... Só 30 segundos aqui, senhora presidente. Dizer, vereador, que eu acho que a gente precisa fazer esse debate. Nós somos agentes políticos, estamos aqui nessa casa, temos que discutir se o que a gente quer para Viçosa é uma organização nesse sentido. O plano diretor que está sendo revisto e vai ser gestado, ele vai ser seguido pelos próximos gestores? Nós temos esse compromisso? O plano municipal de educação vai ser seguido? O plano de saneamento básico vai ser seguido? O plano de resíduos sólidos, que não está construído ainda, vai ser seguido? E assim os demais planos. Porque, Geraldinho, nós não aguentamos mais político incompetente, político que chega lá na prefeitura e tira o troço debaixo do sovaco e faz a coisa do jeito dele. Nós precisamos do plano sim, para dizer, meu amigo, a diretriz é essa aqui. Você pode colocar a identidade do seu governo, mas você tem que fazer assim, porque quem te financia, o dinheiro é público, somos nós, e nós queremos que a educação seja assim, que a saúde seja assim, que na agricultura seja assim, que no lixo seja assim, e etc, 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 etc. Então, parabenizar mais uma vez o Lídice, Vossa Excelência que vai em Brasília, traz estas e outras discussões, e eu gostaria muito de aprofundar essa discussão aqui na casa, porque ver os pós e os contras, ninguém aqui é dono da verdade, para a gente ver
ver para que lado que Viçosa caminha, porque eu acho que nós, inclusive como cidade educadora que somos, com as universidades que temos, nós podemos ser protagonistas de mostrar para o Brasil uma maneira diferente também de governar. É isso, desculpa, senhora presidente, a extrapolação do tempo, e, por favor, se Vossa Excelência promover o debate, eu quero participar deles. Obrigado e boa noite a todos e todas. Obrigada, vereador. Para o uso da tribuna, vereador Lidson Lenner. Vereador Marcos, foi até bom não ter concedido tempo da parte, que logo inscrito depois de Vossa Excelência. Bom, na verdade, essa questão do plano, em momento algum, eu sou contra se planejar, né, se praticar um momento aí que você vai planejar o futuro do município. Meu questionamento simplesmente foi, né, como o senhor mesmo disse, momentos que o governo federal, às vezes também até o governo do estado, obriga o município a fazer determinados planos e, para se fazer aquele plano, você tem um custo que muitas vezes não é viável ali para finanças do município. Então, só em torno dessa discussão é que foi que eu me pronunciei. Em momento algum, o planejamento é algo que a gente tem que descartar ou tem que debater contra o planejamento. Simplesmente, com relação às obrigações do município, a gente coloca ainda que o município de Viçosa ainda tem como fazer. Mas a gente vê muitos outros pequenos municípios onde a cifra de 50, 100 mil reais é algo que eles não têm como, em um ano, economizar para investir em um determinado plano. Isso só é possível se for subsidiado pelo governo do estado, pelo governo federal, para que o plano ocorra. A gente pode citar, tem o plano da educação que o senhor está falando, tem o plano de resíduos, o plano de saneamento, o plano disso, o plano daquilo, o plano daquilo. Então, são muitos planos que envolve muita estrutura técnica. E para você... Não, sim, mas nem todos são subsidiados pelo governo. Então, o questionamento é este. Inclusive, o plano diretor do município, o município tem que tirar do recurso próprio para fazer. E aí, outros planos também. Pois não, pode falar. Não, obrigado. É isso mesmo, nobre colega. Eu também não quis, de maneira alguma, dizer que Vossa Excelência é contra o planejamento. Agora, eu acho o seguinte, o Brasil é uma federação que tem três entes, que é a União, os estados e os municípios, que coordenam toda essa política. Então, você veja bem, aqui hoje veio um senhor que discutiu a questão dos remédios. O que nós podemos fazer? Esse é um problema de quem? É nesse sentido que a gente precisa alinhar, porque tem uma política lá na União que pode não estar sendo seguida para o Estado e que também não dá conta do município fazer. Ou o contrário, o que eu desejaria, inclusive, que nós, municípios, cumpríssemos certas políticas que pudéssemos ser exemplo para o Estado e para a União. Na verdade, nós estamos falando aqui da mesma coisa, Lídio. Eu acho que é só nesse sentido mesmo, né? A grande maioria, eu estou lembrando aqui do Plano Municipal de Habitação. Da habitação, pois é, ele foi financiado pelo governo federal. Acabou sendo feito de uma maneira por uma empresa, numa situação que não adiantou de nada, entendeu? Também é um desperdício. Mas, enfim, nós precisamos, a ideia, né? E aí eu acho que Vossa Excelência trabalha nesse tema também, é a gente colimar, né? Aquilo que o governo federal avançou, que o Estado avançou, que o município também avance. E, obviamente, até nessa questão tributária. Acho muito boa aquela discussão que você traz, Lidson, das compras que nós fazemos nos cartões de crédito, né? Isso. E muitas vezes o ICMS vai lá para a origem do cartão e não para nós que fizemos aqui. Bauru é a capital nacional dos cartões de crédito. Nós vamos discutir isso, nós precisamos discutir, porque então eu vou parar de comprar com cartão de crédito, já que o dinheiro vai para Bauru, não fica em Viçosa. Exato, pelo menos uma parte dele. Mas obrigado, Lidson, esse é um debate para depois. Sim, sem dúvida nenhuma. O seu tempo não dá. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que concordar com Vossa Excelência, como diz que muitos ordenadores de despesas, muitos gestores, muitos prefeitos, eles não têm muita responsabilidade em administrar coisa pública. A gente realmente vê uma situação dessa se ocorrer, ainda mais nesses 5 mil e tantos municípios, e onde a gente percebe que lá, aqueles municípios mais afastados, para você ter uma ideia, a irresponsabilidade chega tanta que tinha um participante lá do município, lá para o Nordeste, não me lembro mais onde que era, Ceará, fora, não sei, disse que quando ele chegou, assumiu, está nesse mandato, primeiro mandato, uma senhora foi aposentar, aí o procurou que estava tendo problema para aposentar.
nunca tinha sido recolhido o INSS daquela funcionária. E assim tinha vários outros. Você vê o tamanho da falta de gestão de um município, né? Aí, quando a gente vê as câmaras municipais também, no diálogo ali, isso ocorre no meu município, a gente vê, olha, Viçosa pode estar com problema, mas está muito à frente de muitos outros municípios. Isso aí a gente tem que concordar. Obrigado. Obrigada, vereador. Não havendo mais nenhum inscrito, dou por encerrada essa reunião, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana e reafirmando o nosso compromisso de sexta-feira da comenda Tenente Kimmel. Obrigada. Na sexta-feira, às 18 horas.